Professora, qual é o tempo para se fazer a monografia e quais são os cuidados que o aluno deve ter na hora de produzir essa monografia? A produção de uma monografia é algo muito pessoal, né? E com relação a, tanto por parte do aluno quanto do orientador, e também da relação entre os dois. Né? É bem complexo, né? Então, se tem um semestre para fazer, né? E as dinâmicas também, às vezes acontece alguma coisa na vida pessoal que atrapalha, enfim, mas é muito pessoal, não teria como te responder. A gente tem basicamente uns 3 meses de orientação, essa questão semanal de combinação aí, acho que sempre se começa pela estrutura, que vai ter a monografia, e vai se desenvolvendo as leituras e a redação a partir disso. Normalmente no fim do período se realiza uma análise, né, e depois se reflete sobre esses resultados para finalizar o trabalho. E vocês, pessoalmente, como vocês se organizaram? Certamente vocês trabalham também, têm inúmeras atividades. Como é que se deu esse processo de se organizar, juntar dados e ir atrás de informações? Daiane? Meu último dia de estágio foi, na verdade, o primeiro dia de aula aqui na Fevale. Então, eu terminei meu estágio e comecei a produção do TCC sem procurar por outras oportunidades de estágio ou de emprego. Fiquei, então, só para o TCC. É uma coisa que, acho que os meus colegas vão concordar comigo no início, e a professora também, né? É um período mais lento, assim, de produção. O primeiro capítulo demora muito mais que os outros, sempre. De reunião de dados, assim, até estatísticos, enfim, né? De onde vão se buscar as informações. E geralmente, não sei, no meu caso, eu demorei 1 mês para escrever o primeiro capítulo, que tinha 15 páginas, e depois os outros 2 capítulos. E eu criei metas, assim, de páginas por dia, né? Não cumpri todas, então no começo eu tinha 3 páginas de meta, no final eu já estava com 7. Mas estipulando os prazos, com certeza, né? Para entregar a tempo. E você, Felipe? Para fazer um TCC, assim, eu já tive experiência das outras pessoas falando, assim, que, TCC acaba com a tua vida, não sei o que, assim, por aqueles 6 meses todos. Mas eu penso que já é um negócio, assim, se tu se organizar desde o início, fica legal, assim, dá um tempo hábil, claro. Mesmo assim, tu vai ter que abrir mão daqui a pouco de alguns finais de semana, algumas noites, tudo. Mas se tu se organizar desde o início, assim, desde o primeiro mês, assim, tu não vai ter problemas no final das contas. Então, desde janeiro eu já estava procurando meu orientador aqui na Fevale, para já estar falando, pegar a bibliografia na praia, já estava lendo, já estava em cima disso, tudo. Então, é questão mais de se organizar, assim. É bem como a Daiane e a professora falaram mesmo, o primeiro capítulo é o que mais demora, assim, mesmo. O resto só vai depois. Ou seja, vamos... O que eu senti, assim, que a gente tem uma falta de noção do que é um trabalho de conclusão. Às vezes tu usa uma linguagem inadequada, aí tu perde tempo nisso. Então, a sugestão mesmo que fica, ao meu ponto de vista, é que os alunos, no caso, devam ler TCCs. Ver assim, TCCs nota 10, que tenham referências, para ter uma noção da dimensão que é um trabalho de conclusão. Por isso que demora tanto fazer um primeiro capítulo, por exemplo. Né? A gente acaba se perdendo com alguns argumentos, não encaixa, mas, assim, para mim... assim, não foi aquela coisa assim, mudou totalmente minha rotina. Eu tentei adequar nos meus horários de intervalos de almoço. Né? Eu fiquei totalmente sem intervalo esse semestre. Mas eu tentei manter minha vida normal, com o meu teatro, consegui manter normalmente a minha vida, assim. É uma coisa, assim, estressa muito, né? Porque tu fica preocupado, tu tem que fazer entrevistas, né? Mas, assim, é uma questão de organização, sim, como o Locks colocou. Se tu se organizar e colocar metas, eu também tinha metas, mas a minha era de 2 páginas por dia. E consegui cumprir. Tu tens em torno de 3 meses para elaborar teu trabalho, tu consegue tranquilamente. Só que, claro, tu precisa ter uma boa orientação, tu precisa organizar bem teus horários. Uma coisa interessante também é que ocorrem ajustes no decorrer da pesquisa, né? Então, tu está indo por um caminho, porque assim acontece mesmo com nós, professores, quando a gente propõe um projeto de pesquisa, alguma coisa, no início a gente não tem a visão completa do que a gente quer. A gente tem algumas direções e, com certeza, no decorrer das leituras, tu vai se aprofundando e às vezes tu vê, de repente não é, esse aqui não é apareceu uma questão mais interessante do que aquela que eu tinha pensado inicialmente. E outro fator também é com relação ao acesso às fontes aos dados, né?
Então, de repente, se pensou uma coisa, tá, mas daí está dependendo da resposta, no caso de publicidade, propaganda e provavelmente relações públicas também, mais diretamente, depende da resposta das empresas, de alguém que trabalha, que tu precisa daqueles dados, né? Então, é bom também a gente pensar num trabalho que não dependa tanto desse tipo de coisa. Que se tiver, é uma coisa boa, mas que não seja fundamental, para não travar, né? Agradeço a presença da professora Sandra Montado. Agora, nossos formandos vão continuar conosco. Vamos a um breve comercial e já voltamos.